Quem participou do Selvagem no ano passado e viu aqui a minha fala, naquela ocasião eu fiz uma fala que tratava desse tema de Gaia e da biosfera. E na ocasião eu levei aquela conversa até um determinado ponto, que foi o seguinte: Gaia, como vocês ouviram, né, na fala do Antônio, na fala do Ailton, é essa pele viva do nosso planeta, que a gente chama de supra-organismo. É como se o nosso planeta fosse um gigantesco organismo, e de fato é. E daí o que eu procurei fazer no ano passado foi um paralelo entre a gente como organismo e a Terra como organismo. E os organismos, eles têm um conjunto de características e de propriedades, e o que eu procurei fazer naquela ocasião foi narrar algumas dessas propriedades que o planeta teria. Uma delas, assim, tal qual qualquer organismo, o nosso planeta teria uma ontogenia. A ontogenia é a história, é o crescimento, o desenvolvimento, o surgimento de novas formas, assim como a gente que cresce ao longo da nossa vida. Ao longo do crescimento, a gente tem momentos de regeneração, né, onde a gente se fere, se cicatriza. A regeneração é feita por células-tronco. E o que eu falei daquela ocasião foi uma discussão muito baseada nas plantas que eu tanto estudei ao longo da minha vida. A gente tratava assim, o que seriam as células-tronco do planeta, o que seriam plantas e seres que ajudam a regenerar Gaia nos seus momentos aí de ferimento, como tantos os ferimentos que hoje o planeta vem sendo sujeito. E, por fim, naquela ocasião, eu falei sobre uma outra propriedade dos organismos, que é a da consciência. E eu procurei tratar. A gente tende a achar que a consciência é uma coisa muito própria do ser humano, e o que eu procurei mostrar naquela ocasião é que os vários seres têm diferentes tipos de consciência, e que haveria uma possibilidade em algum momento, que alguns filósofos, alguns pensadores e vários colegas dos povos ancestrais tradicionais acreditam que essas várias consciências possam ter uma interconexão entre elas. Então, naquela ocasião, o que eu procurei tratar foi disso. Para Gaia, o que seria regeneração, o que seria ontogenia, um pouco a sua história, e o que seria essa consciência planetária que pode um dia vir a emergir. E aí ficou faltando eu falar de outras duas propriedades. Uma delas, eu diria que é uma propriedade menos simpática a nós todos, que é a morte. Os organismos morrem e dessa forma, os supra-organismos, em algum momento, também vão morrer. E para aqueles de nós, e eu tenho certeza que somos todos nós aqui, que acreditam no infinito, depois que a gente morre, e aí vem a parte boa da história de hoje, a gente transcende. Então, hoje, eu vou procurar falar para vocês um pouquinho sobre o que seria a eventual morte de Gaia, mas, mais principalmente, eu vou falar sobre as possibilidades de transcendência desse grande organismo que é o nosso planeta. Então, começando pela morte, e eu vou falar bem rapidamente sobre ela, o que a ciência já sabe é que, se nada de extremo acontecer com a nossa geologia ao longo dos próximos anos, o nosso planeta vai estar por aqui por mais 5 bilhões de anos. Nós já temos hoje 4,7 bilhões de anos. Então, se tudo der certo, a gente chegou na meia-idade. Temos uma metade de tempo antes que o Sol nos engula. E daqui a 5 bilhões de anos, o Sol vai engolir o sistema. É o que a ciência diz. Então, no melhor das hipóteses, temos mais 5 bilhões de anos pela frente. Mas tem um conjunto de coisas que pode acontecer antes disso. Colisão com asteroides, supervulcões, que quando entram em erupção deixam uma cobertura de fumaça sobre o planeta que gera escuridão, e com essa escuridão a gente passa tempos aí, por vezes, de frio, e isso pode, historicamente, já exterminou muita gente, muitas espécies. E a terceira coisa são os chamados de
raios solares, que de vez em quando estão sendo jogados e que nos últimos 12 anos a gente já teve 2 grandes episódios de entrada de raio solar na atmosfera, causando perda de energia em cidades inteiras, em regiões inteiras. Então, esses 3 fatores, supervulcão, raio solar e colisão com asteroide, pode reduzir os nossos 5 bilhões. Então, o fato é que o ser humano hoje ele tem consciência, através da ciência, que um dia o nosso planeta se vai. Isso pode ser daqui a uma década, pode ser daqui a 5 bilhões de anos. E essa sensação, esse reconhecimento da morte, naturalmente, nos dá a noção clara que, como indivíduos, nós somos mortais. E a percepção de mortalidade é o que normalmente nos traz angústia, porque a gente receia a morte, porque ela é desconhecida. E eu votei com a morte. Passamos da morte e entramos na transcendência. Para aqueles de nós, eu tenho certeza que todos nós aqui acreditamos nesse momento que vem, no que vem depois. E aí, nisso, eu me inspirei muito no psicanalista Carl Gustav Jung. E o Jung, ele trata com muita delicadeza sobre o tema da transcendência e do renascimento para pessoas. E o que eu vou procurar fazer aqui com vocês é um paralelo, já que Gaia é um supra-organismo, do que seria a transcendência de Gaia a partir do instante, seja ele qual for, que o nosso planeta potencialmente morra. E o Jung enxergava, e ele classificou 5 tipos de transcendência possíveis. E dos 5 tipos de Jung, 3 são particularmente aplicáveis a Gaia, a meu ver. E são os 3 que eu destaquei aqui. Um é o que ele chama de metempsicose. A metempsicose é a transmigração da alma. É quando a alma sai de um corpo e encarna em outro. Só que, ao fazer isso, ela não carrega a sua consciência anterior. O outro tipo é o que ele chamava de reencarnação. E na reencarnação, a consciência da vida anterior é levada para um novo corpo. E o terceiro tipo de transcendência, que eu acho que se aplica muito a Gaia, é o que Jung chamava de renascimento. E renascimento, todos nós aqui já renascemos algumas vezes. São momentos de profunda transformação no nosso ser, nos nossos hábitos, que a gente passa a fazer diferentes coisas, porque a gente teve uma luz, a gente teve uma visão, a gente teve um bom amigo, uma boa amiga que deu um bom conselho para a gente se transforma. E nessa transformação a gente renasce. Então, se a gente fizer essa transposição do que o Jung trata para pessoas, para o nosso planeta, eu acho que é razoável a gente supor que provavelmente 3 coisas poderiam acontecer. Ou a gente renasce, à luz de tudo que foi falado pelo Antônio, pelo Ailton, e que nós ouvimos ontem na cerimônia de abertura, ou a gente renasce como espécie, já que nós somos o principal causador desse monte de problema que tem no mundo hoje, e a gente muda os nossos valores, a gente muda a nossa prática e muda a nossa ação, ou a gente vai ter que, provavelmente, sair do planeta e ir para algum outro. Então, agora o que eu vou tratar com vocês é dessas 2 possibilidades. Se a gente ficar no planeta, o que pode acontecer? E se a gente vier a sair do planeta, o que poderia acontecer? Exercício. Depois vocês podem totalmente discordar de mim ou pensar em outras possibilidades. Agora, para a gente renascer, eu enxergo 2 grandes possibilidades. Uma, que é a que eu gosto mais, eu vou chamar, é um mau nome, mas eu vou chamar de sustentabilidade, que é um termo que está muito em voga, ele é um pouco ambíguo, mas seria a gente mudar a nossa mentalidade em relação a como que a gente consome as coisas, a como que a gente produz, a como que a gente interage uns com os outros, como que a gente interage com a natureza, e seria um caminho que a gente trilharia em busca de paz, em busca de sensibilidade, em busca de justiça, especialmente da palavra que tanto Antônio como Ailton falaram, que é o amor.
a gente precisa renascer, porque a gente está um pouco desconfiado uns dos outros, a gente está distante uns dos outros. Quanto mais o mundo parece interconectado através das telecomunicações, mais a gente se afasta, que é um fenômeno estranho. Então, a gente precisa reencontrar esse espaço amoroso que tem que ir para além do amor a nós mesmos, que o Antônio, mais uma vez, falou tão bem do nosso egoísmo, né? E do amor pelas outras pessoas, por um amor também pela natureza que, de fato, nos integre como Gaia. Então, essa é uma possibilidade da gente renascer aqui nesse planeta e mantê-lo, quem sabe, e nos mantermos aqui como espécie por 5 bilhões de anos, que seria uma possibilidade linda. Agora, tem uma outra possibilidade, que essa assim, me agrada menos, que é o que vocês já devem ter ouvido esse termo, que é o antropoceno que a gente vive, né? Que é esse período em que o impacto do ser humano sobre a Terra é maior do que o impacto da Terra sobre o ser humano, né? É o contrário da lógica, tamanha a nossa pegada ambiental sobre o nosso planeta. E alguns creem que a gente, para sair do antropoceno, a gente vai precisar entrar numa era chamada tecnoceno, onde a gente já vai ter degradado tanto a natureza que a gente vai precisar da tecnologia para nos manter vivos por aqui, com ar-condicionado, enfim, com formas de transporte, com comida sintética, com bioengenharia e biotecnologia, que lembra algumas peças aí de ficção científica, mas eu assim, particularmente, eu não gosto muito dessa possibilidade, eu prefiro a primeira, mas existe uma real possibilidade da gente se manter por aqui por um tempo, através da tecnologia. Só que a tecnologia ela tem um negócio que é o seguinte, ela é cara, né? ela custa dinheiro. E essa possibilidade, essa opção da tecnologia, ela certamente não seria uma opção tão inclusiva quanto seria a opção anterior que eu tratei com vocês, a da sustentabilidade. E aí a pergunta é, bom, mas como é que a gente chega nessa sustentabilidade, né? nesse cenário de paz, justiça, amor e integridade entre nós mesmos e da gente para com a natureza? E eu acho que é nisso que é tão importante episódios como esse aqui do Selvagem, onde a gente pode conversar, né? Diferentes tipos de conhecimento estão aqui juntos conversando. E eu acho que eu já falei isso no ano passado, eu acho que o planeta tem muito a aprender com os conhecimentos ancestrais dos nossos povos originários. Para vocês terem ideia, para boa parte dos povos ameríndios, as palavras natureza e sociedade não existem. Não é, Ailton? Você me corrige se eu estiver enganado, não é, Cris? Essas palavras não existem, porque para eles está tudo junto. O planeta é um contínuo de pessoas, de animais, plantas, espíritos, minerais, é tudo interconectado. E uns se transformam nos outros ao longo do tempo. E esse aprendizado, a gente perdeu essa relação com a nossa ancestralidade. Então, ontem, eu achei bacana que o Jeremy, fazendo a leitura dele do que aconteceu no ano passado, ele deu o destaque a um dos pontos que eu mencionei, muito inspirado por coisas que eu aprendi com o meu querido Ernesto Neto, que eu aprendi com a minha querida Ana, sobre o fato do futuro provavelmente estar na nossa ancestralidade, que não é sinônimo da gente andar para trás. Não se anda para trás, está indo tudo para frente, mas na hora da gente ir para frente, a gente tem que hoje dar passos mais cuidadosos, e esse cuidado envolve a gente escutar e aprender com os nossos colegas que guardam essa tradição tão valiosa. Agora, e para isso, nesse caminho, tem uma outra coisa que o Jung fala, que eu acho que é aplicável ao ser humano, como é ao planeta também, que na psicanálise dele, ele dá alta para o paciente dele quando é concluído o processo que ele chama de individuação. Individuação, para a pessoa se tornar um indivíduo, quer dizer, o indivíduo é aquilo que é inseparável quando você se torna íntegro e um, diz ele que o nosso consciente precisa se encontrar com o inconsciente. E o inconsciente, a gente é de tal maneira consciente que a gente afasta ou a gente teme o nosso inconsciente. E se a gente pensar em Gaia, talvez nós sejamos o pedaço consciente, os humanos. Mas a gente tem todo esse universo de seres que tem uma outra consciência que a gente não toca. Nós, do mundo ocidental, que a gente se distanciou delas, que talvez a gente precise
conectar com isso que hoje para nós é inconsciente, que são os outros seres não humanos, para a gente concluir a psicanálise de Gaia, vamos chamar assim, e esse planeta de novo se tornar um. Agora, se a gente vai no caminho do tecnoceno, e que alguns já usam um outro termo, que é o capitaloceno, que a gente vai entrar cada vez mais numa era em que o capital é que manda, aí, de novo, eu tenho a impressão que é isso, que a tendência é que seja muito injusto, porque não é todo mundo que vai ter condição de pagar uma passagem numa nave espacial para sair daqui, né? Certamente, e não é isso que se quer. E aí, chegando nesse ponto, eu acho que tem, né, esse outro caminho. Assim, eu estou apostando que a gente vai ficar na Terra sustentável pelos próximos 5 bilhões de anos, como espécie, e com as outras espécies por aí também, junto da gente, integrados, como deveríamos ser. Mas existe a real possibilidade da gente vir a sair da Terra. E talvez esse passeio de vida entre diferentes astros já tenha se dado em diferentes tempos. E essa saída da Terra, eu acho que tem, de novo, duas possibilidades que me ocorrem aqui. Podem ter outra, mas as minhas são as seguintes. Uma é uma saída integral. A gente avança aqui no tecnoceno, a gente segue altamente tecnológico, poluindo as coisas, reduzindo a natureza. A gente fala, bom, agora a gente tem que ir embora do planeta. Nós temos 7 bilhões de pessoas hoje, mas a gente consegue mandar, sei lá, 10 mil para fora, para colonizar um outro planeta. Isso certamente vai ser pouco inclusivo. É muito interessante, tem um pensador francês pós-moderno que eu gosto muito, chamado Jean-François Lyotard, e o Lyotard diz que parece que tudo que a gente desenvolveu com a nossa tecnologia, de uma certa maneira, nos prepara para sair do planeta. Se você pensar bem, telecomunicação, biotecnologia, inteligência artificial, robótica, parece que a gente está se preparando para ir embora daqui. É uma coisa estranha do nosso psique. Agora, tem uma outra possibilidade que é da gente continuar aqui, mas alguns saírem também para colonizar outros planetas. E, de uma certa maneira, óbvio que para a gente colonizar outros planetas, a gente precisa ter locais que sejam habitáveis fora daqui. E a ciência tem avançado muito no sentido de encontrar o que eles chamam de exoplanetas, que são planetas potencialmente habitáveis fora do sistema solar. A gente ainda não sabe como chegar lá com velocidade suficiente, mas essa possibilidade já existe. Tem nesse livro que a Ana mencionou, tem uma série de exemplos de estudos que vêm sendo feitos sobre como se chegar a esse ponto, que é um ponto bem distante no futuro. Agora, vê que interessante, se a gente consegue de alguma maneira fazer isso, se a vida... E eu me lembro de uma passagem de um livro do Dorian, chamada Biospheres, um livro de 1990, que ele fala um negócio que me chamou tanto a atenção. Ele diz que... a frase era muito boa. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho ela aqui. Para eu não me enganar aqui no que o Dorian falou. Deixa eu botar meu óculos. O Dorian disse, em 1990, não sei se você ainda concorda com isso, Dorian, mas eu espero que sim, que o planeta está usando a humanidade para se reproduzir. E reprodução é uma outra característica dos organismos, assim como é do supra-organismo. O que seria a reprodução da Terra? E se a gente consegue levar vida para outros planetas, a gente vai criar um outro ser vivo, e a gente começa a ter uma população de planetas que podem interagir uns com os outros, e a partir daí até a gente pensar algumas coisas do Darwin, mas menos no sentido da competição, mas de cooperação desse. Mas imagina a evolução que isso poderia significar. E desculpem se eu entro aqui no campo da ficção científica um pouco, mas eu não acho que é tão ficção assim. Eu acho que essa possibilidade realmente existe no tempo e no espaço. Ainda que eu detestaria entrar numa nave dessas, eu prefiro ficar aqui, especialmente se o nosso mundo conseguir ficar sustentável. Agora, falando isso tudo com vocês, quer dizer, eu estou dando aqui vários exemplos sobre transcendência e vocês estão muito atentos ao que eu estou falando, o que sugere que ou vocês estão achando que eu estou literalmente viajando na maionese, ou vocês
gostam de pensar na possibilidade da transcendência e da gente, como dizia um músico que eu gosto muito, australiano, Nick Cave. Nick Cave diz em uma de suas lindas músicas que a morte não é o fim. Não é o fim para a gente individualmente, não é o fim para o nosso planeta. E isso, quando a gente tem essa impressão que a morte não é um fim, essa altura é só uma impressão, mas ela também é uma aposta. E eu me lembro de um cientista que eu admiro muito, chamado Blaise Pascal, cientista francês, um geômetra, um matemático. E o Pascal, ele era mais jovem quando René Descartes já era uma grande referência na ciência, estava começando todo esse processo de redução das coisas para a gente entendê-las no iluminismo. E o Blaise Pascal, assim como Descartes, além de cientistas, eles eram muito religiosos, cristãos, aquela coisa toda, e um dia, supostamente, eles teriam se encontrado, e o Descartes tinha essa coisa que ele achava, o Descartes, um dos projetos dele era sumir com o símbolo do infinito da matemática. Ele achava que tudo era finito e explicável. Ele achava que a ciência ia conseguir explicar tudo. E um belo dia, o Pascal, ainda bem jovem, vira para ele e fala: eu acho que você está errado. Eu acho que a ciência só vai conseguir explicar 10% das coisas. Os outros 90% estão no campo do sagrado. E o sagrado a gente nunca vai tocar. E eu concordo inteiramente com o Blaise Pascal. E o que ele dizia era o seguinte, que tem dois tipos de pessoas que acreditam no finito e as que acreditam no infinito. E aí, ele, numa mesa de jogadores, conversando com apostadores, um dos jogadores perguntou para ele: puxa, se você tivesse que apostar, você apostaria no finito ou no infinito? E aí eu vou ler para vocês o que o Pascal respondeu. Pascal disse: não é satisfatório apostar no fim de tudo, nem pela razão, nem pelo coração. Por quê? Porque se apostar no que é finito e limitado, mesmo vencendo, não ganhará nada. E perdendo, perderá tudo. Mas se ao contrário, apostar no infinito, vencendo, ganha-se tudo. E perdendo, não se perde nada. Muito obrigado.